Psicologia das Massas e a Análise do Eu, de Freud. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar desse livro, um livro de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. É um livro muito curtinho, deve ter aqui em torno de 170 páginas, tá certo? Nesse livro, tá certo? Esse conhecido autor fala sobre o comportamento das massas e explica um pouco sobre sua perspectiva, características da massa e como a massa determina o indivíduo a comportar-se de acordo com o que é esperado dessa massa. Mas, de antemão, aqui algumas observações. Eu não sou da área, tá certo, de psicologia, não sou psicanalista, não sou psicólogo. Então esse é um livro que eu vou tratar um pouquinho desse livro, na perspectiva de alguém que não é formado nessas áreas, mas que tem curiosidade em entender um pouquinho sobre Freud. E aí a gente resolveu gravar esse vídeo. Estou lendo um pouquinho da obra de Freud e eu acho muito fascinante. Então, assim, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu já estudo sobre o nazismo há muito tempo e tenho um interesse nessa área, em compreender um pouco como um povo tão culto como o povo alemão, na década de 30, conseguiu aderir às ideias nazistas, ideias realmente absurdas, ideias que não tinham uma sustentação científica, mas que denota muito como o ser humano, quando ele está imerso dentro de uma realidade social, dentro de um contexto histórico, as massas elas acabam influenciando no livre-arbítrio do indivíduo quando isolado, né? Então, assim, a gente não está falando isso no sentido de eximir a culpa de das ações dos criminosos nazistas, não. Mas é simplesmente no sentido de aumentar a compreensão. Então, assim, eu já estudo a questão do nazismo há alguns anos, destaco a questão da importância da trilogia do professor Richard Evans. A gente ainda vai fazer aqui no canal uma resenha específica tratando sobre essa trilogia, e é muito interessante porque ele passa muito conhecimento de uma forma muito simples sobre o nazismo. Então, assim, o nazismo, muitas questões, a gente buscou as respostas em livros de histórias, mas que essas respostas elas não se apresentavam. Foi então que eu decidi ler alguns livros de Freud para tentar somar os conhecimentos que eu já tinha da área da história, da sociologia, com os conhecimentos da psicanálise. Por isso, Freud, nesse sentido, nesse livro em específico, A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, no sentido de colaborar para que eu tivesse um conhecimento mais embasado sobre o nazismo. E é interessante que quando eu li esse livro, é um livro muito simples, inclusive, de ler, bastante tranquilo. Não acho que seja um livro tão profundo quanto a interpretação dos sonhos de Freud, que a gente já inclusive gravou um vídeo aqui no canal, mas é um livro muito bom. E então o que acontece? Nesse livro, Freud, ele coloca características da massa, características dos efeitos psicológicos que agem sobre o inimigo, fazendo com que sobre o indivíduo, fazendo com que o indivíduo ele acabe por não determinar suas ações. Então, assim, quando o indivíduo, nesse livro aqui, para Freud, quando o indivíduo está sujeito à força da massa, algumas barreiras morais que impedem com que esse indivíduo cometa determinados atos, essas barreiras, elas são desfeitas. Então, o indivíduo, quando sob a ação de uma massa, ele acaba por livrar-se desses impedimentos morais que impedem com que ele cometa determinados atos. Outras características, e uma outra característica em especial muito importante do efeito da massa sobre o indivíduo, é a questão do contágio. Ele compara a questão do contágio com uma situação onde a ação que a massa pratica, ela acaba fazendo com que essa ação seja repetida de forma involuntária pelos seus componentes. Então, é algo que seria um contágio de ordem psicológica, que o indivíduo
ele está sujeito quando ele está inserido dentro de uma determinada massa. E a gente pode até destacar alguns efeitos de massa, quando, por exemplo, em situações do nosso dia a dia, em situações como, por exemplo, quando o indivíduo ele não é uma pessoa, entre aspas, dita sociável, né, bem entre aspas mesmo, mas que seria inclusive incapaz de gritar com outra pessoa, de ofender alguém, mas que quando ele está sujeito, por exemplo, dentro de um estádio de futebol, sob a ação e sob a força de uma torcida organizada, muitas vezes ele acaba ofendendo pessoas que ele não faria se ele não estivesse dentro de um estádio de futebol. Ele acaba ofendendo a torcida rival, acaba ofendendo o juiz, o árbitro, né? Então são exemplos simples, mas que refletem nesse sentido o que o Freud está querendo falar aqui nesse livro. Então ele coloca que o efeito, que a massa, ela acaba fazendo com que essas barreiras morais acabem sendo suprimidas. Então tem a questão do contágio, e é interessante porque quando a gente analisa a Alemanha nazista, algumas coisas são muito difíceis de compreender como tudo isso pôde ocorrer, né? Então assim, eu costumo dizer que para a gente compreender um pouquinho em profundidade, não é simplesmente saber o que ocorreu, mas é compreender em profundidade. A primeira coisa é fazer com que a gente não, quando lê textos dessa época, a gente não pode cometer o que na história chama anacronismo histórico, que é analisar aqueles fatos sob a luz dos nossos dias atuais. Então devemos compreender aquele momento histórico com os olhos daquela época e entender os efeitos psicológicos, e nisso esse livro de Freud colabora para isso. Compreender as forças, tanto as forças de ordem psicológica, né, que agem sobre o indivíduo, e se a gente quiser entender sob a perspectiva da sociologia, a gente busca entender os conceitos de fato social, que Durkheim coloca no sentido dos fatos sociais agirem sobre o inimigo, sobre o adversário. Só que agora eu quero falar inimigo, adversário por causa do tema da Segunda Guerra, mas sobre o elemento. Então o que ocorre? Durkheim ele coloca que as forças de ação coletiva agem sobre o indivíduo, fazendo com que ele perda o seu autocontrole das suas ações, digamos assim. Então a gente pode traçar, digamos, de uma certa forma, uns ensinamentos de Durkheim nesse ponto específico, sob a perspectiva da psicologia, né, de Freud, da psicanálise, melhor dizendo, o conceito da ação do coletivo sobre o indivíduo. Isso é interessantíssimo. Isso nos ajuda a compreender um pouco, em maior profundidade, sobre os efeitos do nazismo e principalmente como o nazismo ele conseguiu se entranhar dentro da sociedade alemã naquela década de 30. E é interessante, assim, eu não vou falar sobre a questão do surgimento do nazismo, porque o vídeo não se propõe a isso, mas simplesmente de mostrar aqui um pouquinho desse livro de Freud. E é um livro muito, muito legal, porque ele nos ajuda a compreender melhor os assuntos que nós estudamos na área da história, mas também ele nos ajuda a compreender melhor efeitos do coletivo ainda nos dias atuais. Então é muito, muito rica a sua leitura, tá certo? É um livro que realmente eu recomendo para quem queira entender um pouquinho sobre os efeitos psicológicos da massa agindo sobre o indivíduo e as suas consequências, tá certo? Então é isso. Uma observação aqui só para concluir. Muitas pessoas estão entrando em contato, né? A gente sabe que estamos perto de um pleito eleitoral, para buscar que a gente fale sobre pessoas relacionadas à política, que eu exponha a minha opinião individual aqui no canal. Mas o que eu quero dizer é que agradeço que as pessoas tenham essa confiança em mim, tá certo? Mas por uma questão de princípio, por uma questão de postura, a gente não vai em nenhum momento fazer nenhum tipo de conteúdo falando sobre a questão político-partidária. Eu acho que isso é algo que cada um deve buscar as informações, tá certo? Fazer a sua escolha da forma mais adequada. Então, até por uma questão de respeito, principalmente,
a gente não vai tentar falar ou criticar ou elogiar nenhum tipo de candidato, tá certo? Essa é a postura aqui, a minha postura individual, tá? Eu acredito que a proposta do canal não seja essa, tá certo? Mas eu agradeço a confiança, tá certo, em vocês, e continue sempre acompanhando aqui os nossos vídeos, sempre aos domingos, no canal Mergulho na História. E é isso. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livro, se restou algum tipo de dúvida, pergunta aqui nos comentários, tá certo? Deixa o seu like aqui no vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.